Muito obrigado, presidente. Nós teremos o nosso companheiro Dálio. Ele é engenheiro florestal pela Universidade Federal de Viçosa, em 1991, psicanalista pelo Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica, gestor ambiental pela Universidade Estadual de Goiás, em 2004, gestor de turismo e meio ambiente pela Universidade das Ilhas Baleares, na Espanha, em 2003, político e gestor ambiental pelo Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília, em 2007, ouvidor do Instituto Brasília Ambiental IBRAM da SEMAR GDF a partir de março de 2012, coordenador do curso de pós-graduação MBA em Gestão Ambiental, com ênfase em avaliação de impacto e geoprocessamento da UPS desde 2003, gestor de políticas públicas da Secretaria de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Governo do Distrito Federal desde 1992. O palestrante Dálio Ribeiro de Mendonça Filho, nosso grande companheiro aqui do Rotary, vai nos falar sobre meio ambiente, Noroeste, o bairro mais sustentável de Brasília. Dálio, com muita alegria, eu passo a você a palavra. Bom, boa tarde a todas as companheiras e boa tarde a todos os companheiros. Para mim é um dia muito importante, porque a UPS é minha segunda família. Estou aqui retornando com o primeiro encontro, o Rui, meu querido amigo e irmão, como presidente, né? E demais colegas do clube, demais colegas de outros clubes, e o Luiz Gustavo aqui, que formou comigo junto lá na Universidade Federal de Viçosa. Muito bom tê-lo aqui, Luiz Gustavo. É uma lembrança muito boa. Eu e você somos muito privilegiados de termos estudado naquela excelente instituição de ensino superior, né? Muita gratidão mesmo. Bom, o assunto que me traz aqui é o assunto de meio ambiente, da qual eu lido desde de 1986, quando ingressei no curso de engenharia florestal, né? E até hoje eu venho trabalhando com meio ambiente. Então nós pegamos, eu falo nós, né, porque muitas outras pessoas, pegamos o início dessa onda em que começou a se discutir no planeta de forma mais pertinente a questão do meio ambiente, onde todos nós vivemos e onde todos nós interagimos, né? Eu estou utilizando o exemplo do bairro Noroeste, porque foi o bairro de gestão governamental em que teve um planejamento mais adequado consequentemente, um maior nível de sustentabilidade socioambiental de todos os empreendimentos governamentais. Eu passei 20 anos licenciando as grandes obras de governo aqui no Distrito Federal, praticamente sozinho, tenho muito orgulho disso, mas o meu trabalho era mais de remediação de algo que já tinha sido feito. Ou seja, os bairros, principalmente para comunidades mais carentes, que foram feitos, eles foram feitos, depois veio o licenciamento tentando regularizá-los, e não o contrário. Não uma política proativa em que criava os bairros, fazia o licenciamento primeiro, para depois as pessoas começarem a implantar a infraestrutura e, consequentemente, as moradias. No caso do bairro Noroeste, não. Houve todo um planejamento, e esse planejamento ele foi respeitado desde o início ao fim, na sua possibilidade maior, né? Então, está aqui, Dário Ribeiro de Mendonça Filho, sou do Clube Brasília 5 de Dezembro, do Rotary Internacional. Eu tive o prazer e o orgulho, se a gente pode usar essa palavra com certa cautela, de ter apertado a mão de Ignacy Sachs. Estava no evento perto do Congresso, encontrei com o então governador Cristóvão Buarque, que era o meu chefe, e tive a oportunidade de apertar a mão do Ignacy Sachs. Por que que eu estou falando isso? Porque Ignacy Sachs simplesmente Ignacy Sachs teve uma sacada. Ele simplesmente falou que sustentabilidade, na verdade, ela pode ser medida. Então, existe um erro, inclusive nas reuniões de governo que eu participo, eu estou representando a Secretaria do Meio Ambiente na revisão do plano diretor do Distrito Federal, e eu venho corrigindo as pessoas, que as pessoas falam, um bairro sustentável, um carro sustentável. Não existe isso. Existe um carro mais sustentável que outro. E o que nós temos hoje de sustentabilidade vai ser visto com muita crítica no futuro.
ok? Porque no futuro vai se ver, olha como é que os empreendimentos humanos eram de baixo nível de sustentabilidade. Bom, quais os critérios que Sachs botou como para poder se quantificar o nível de sustentabilidade ambiental das atividades humanas? Então, são 7. A primeira, justiça social. Segundo, viabilidade econômica. Terceira, viabilidade ambiental. Quarta, adequação espacial, ou seja, respeito do uso e ocupação planejado. Aceitação cultural. E, penúltimo, respeito às leis e princípios em nível nacional. E, por último, respeito às leis e princípios em nível mundial. Então, essas são as 7 variáveis que podem sofrer alterações propostas por Sachs e que hoje se espalhou no mundo inteiro como as variáveis que podem ser utilizadas para se medir a sustentabilidade de atividades e empreendimentos humanos. E está aí, então, uma equação que representa a soma daquelas 7 variáveis, o que dá um nível de sustentabilidade ambiental. Então, vocês percebem que o nível de sustentabilidade ambiental é a variável dependente da equação e que depende de um conjunto de variáveis independentes que, somadas, dão nível de sustentabilidade ambiental, ok? Então, tem uma frase aí, entre aspas, que o aumento do nível de sustentabilidade ambiental é eterno, como todos os processos. Bom, o que essa frase diz? Essa frase diz o seguinte: como a sustentabilidade de uma atividade ou empreendimento humano sempre vai poder melhorar eternamente o seu nível de sustentabilidade ambiental, então o nível de sustentabilidade ambiental ele pode aumentar eternamente. E isso ocorre em todos os processos, desde uma reprodução celular ao modo de vida de uma pessoa, ou de uma microempresa, ou de uma cidade, de um país, de uma nação, de um planeta, e assim sucessivamente. Então é bom a gente nunca perder isso de vista. Pode parecer uma notícia ruim, meu Deus, então eu nunca vou ter um nível de sustentabilidade nota 10. Não, nunca teremos, porque nós sempre teremos janelas para poder aumentar o nível de sustentabilidade ambiental, e isso, em princípio, é eterno. Bom, tem 3 abordagens que nós não podemos perder de vista. Isso é muito importante. A primeira abordagem é o antropocentrismo, em que coloca o ser humano como o principal centro de tudo o que acontece. Infelizmente, essa abordagem antropocêntrica ainda é o que representa a maioria dos pensamentos humanos, né? Nós temos muitas discussões, por exemplo, no campo da política, um é direita, o outro é esquerda, e essa discussão, infelizmente, ainda está no âmbito do antropocentrismo, na sua maioria. Depois vem a perspectiva do biocentrismo. O biocentrismo já inclui todos os seres vivos, plantas, animais, fungos, bactérias, insetos, da qual eles também possuem demandas, né? E se eles fossem, talvez, tivessem um pouco mais do jeito humano, teriam também seus sindicatos, suas associações, sindicato das araras, sindicato dos papagaios para brigar pela proteção da natureza, né? Então, nós não podemos nunca perder isso de vista, porque são seres que coexistem conosco nesse planeta Terra e que merecem também todo o nosso respeito e consideração e diálogo. Eu falo que a grande revolução da gestão ambiental vai ser quando a gente conseguir dialogar e entender a linguagem dos outros seres vivos. Aí sim, nós vamos ter uma gestão ambiental muito mais evoluída. E, por último, a perspectiva do ecocentrismo. O ecocentrismo ele vai além do ser humano e além dos seres vivos, também considera todos os minerais, considera todos os seus campos eletromagnéticos gerados, considera as teorias novas da física quântica, que diz que nós temos outros universos, que é a teoria dos multiversos. Então, o ecocentrismo, ele abrange muito mais os elementos, né? Então, existe, em princípio, uma teoria de sairmos do antropocentrismo, irmos mais em direção ao biocentrismo e chegarmos ao ecocentrismo. Okay? Temos agora aí a dimensão ambiental. Então, agora eu vou tratar do bairro Noroeste, que é um bairro relativamente novo, talvez os mais novos do Distrito Federal, e que possui características diferenciáveis. Eu tive a sorte, eu falo, e a felicidade e a responsabilidade de coordenar desde a fase de planejamento até a implantação da etapa 2, que foram 2 etapas, o bairro Noroeste,
por parte da Secretaria do Meio Ambiente e, consequentemente, do governo do Distrito Federal. Teve toda uma discussão, a questão dos indígenas que detêm uma área lá, que está uma briga na justiça até hoje, e eu fui o primeiro representante do governo a ter um diálogo com os indígenas, foi uma reunião muito incrível. Então, eu vou tratar agora do aspecto ambiental do Noroeste, ok? Que possui inovações relevantes. Bom, a primeira delas é a lixeira subterrâneas e coleta seletiva, que é um processo que ainda carece de melhorias no bairro, mas que já dão uma indicativa bastante contundente de tecnologias ajudando nesse problema seríssimo que é a questão de gestão dos resíduos sólidos. Na capital do país ainda nós temos um problema sério, a população não separa os seus resíduos sólidos de forma adequada, então tudo isso chega no centro de triagem, que eu tive a sorte também de participar da equipe de implantação, e ainda vem todo misturado os resíduos, não vem separado, que dificulta todo esse trabalho de reciclagem. Depois nós temos a questão do reaproveitamento de água de chuva. O bairro Noroeste, muitos dos prédios adotaram a captação das águas de chuva, e essas águas são armazenadas e são utilizadas, por exemplo, para a limpeza de áreas coletivas do prédio e para a jardinagem. Outro uso utilizado, outra questão também é o uso de energia solar e de gás natural. A energia solar também alguns prédios possuem, no último andar, em cima das coberturas, placas de energia solar. Também tem a questão do máximo aproveitamento de luz e ventilação natural, ou seja, os prédios do bairro do Noroeste utilizaram tecnologias de arquitetura e urbanismo em que priorizaram essa questão da utilização e da energia de uma forma melhor. Então, as janelas têm películas que evitam a entrada do ultravioleta, a circulação do ar foi considerada com aspectos do Feng Shui, por exemplo. Então, o bairro Noroeste ele possui essa característica de utilizar tecnologias das mais recentes, né? Depois vem a questão de materiais recicláveis e técnicas construtivas sustentáveis. Repito, as empresas que construíram muitos prédios no bairro Noroeste utilizaram essa questão de utilizar ao máximo possível materiais recicláveis, né? De processos da reciclagem. Áreas verdes e mobilidade ativa. Então, tem ampla presença de ciclovias, de calçadas para as pessoas poderem caminhar, né? De áreas verdes, né? Então, isso foi bastante considerado também. E ecopervias e proximidade com o Parque Ecológico Burle Marx. Lembrando aqui do Burle Marx, eu tive a honra de ir numa visita oficial pelo Jardim Botânico ainda, ao Rio de Janeiro, só que o Burle Marx tinha morrido um dia antes. Nós estivemos lá no outro dia, inclusive o pessoal estava bem triste, o curador das plantas não recebeu, e falou que o Burle Marx disse o seguinte, que o Cerrado é o bioma mais lindo que ele conheceu em todo o planeta, que ele viajou o mundo inteiro, o Burle Marx. O Burle Marx é considerado talvez um dos maiores paisagistas do mundo, né, e o maior do Brasil, e ele disse que o Cerrado brasileiro simplesmente é o ecossistema mais lindo que ele conheceu. E ele falou que cometeu um erro no Parque da Cidade, quando ele retirou aqueles pinheiros, quando ele plantou pinheiros, retirou o cerrado e plantou pinheiros. E isso foi corrigido recentemente. O governo do Distrito Federal teve que retirar aqueles pinheiros por perigo de acidentes com as pessoas que ficavam ali embaixo. Ele admitiu esse erro e o curador falou para a gente que ele admitiu esse erro. Curiosamente, no parque simétrico a ele, que fica lá no bairro Noroeste, simétrico ao Parque da Cidade, que fica na parte sul, e o Burle Marx fica na parte norte do plano piloto, ele recebeu o parque e recebeu o nome do Burle Marx. E deve-se considerar isso mesmo, porque o Burle Marx ele foi muito importante para o paisagismo mundial, brasileiro e principalmente da nossa capital. Bom, desafios ambientais. Na prática, o consumo de energia em alguns edifícios pode ser maior que o esperado, pode ser menor que o esperado, e a execução de todos, do plano de gestão ambiental de implantação, ainda é um desafio contínuo. Além disso, a própria ocupação de uma área de cerrado, mesmo que planejada, gera impactos inerentes à suspensão da vegetação nativa de cerrado. Então, esse é o viés ambiental do bairro Noroeste. A dimensão social, qualidade de vida elevada, mas com exclusão. Do ponto de vista social, o Noroeste oferece uma alta qualidade de vida para seus moradores. Planejamento urbano e qualidade de vida. Proximidade com serviços. A localização privilegiada na área tombada pela Unesco. Repito, o plano piloto é uma área tombada como patrimônio da humanidade pela Unesco, que é a região do plano piloto, que garante fácil acesso a escolas, universidades, hospitais, shoppings e comércios. Mas existem desafios e o principal
ponto crítico da dimensão social é a questão da equidade e inclusão. O bairro Noroeste é um bairro de classe média alta ou classe alta, e pela própria origem do valor dos terrenos, isso acaba excluindo classes menos abastadas, o que sempre foi motivo de crítica. Dimensão econômica, investimento e padrão elevado. Economicamente, o Noroeste representa um empreendimento de grande porte, com foco em valorização e retorno. Padrão de construção e inovação, geração de empregos, indústria da construção, valorização imobiliária. Então, para o Noroeste ser construído, ele teve, é claro, muitos investimentos, geração de emprego nas obras, geração de emprego no comércio e geração de emprego que ocorre na manutenção dos prédios e das residências. Desafios econômicos. Apesar do sucesso econômico para o setor imobiliário e para os proprietários, o alto custo da moradia no Noroeste pode ser visto como uma falha na sustentabilidade econômica em uma perspectiva mais ampla. Aqui cabe um comentário: sustentabilidade é um conceito multifacetado. E com o passar do tempo, a sustentabilidade vai considerar outros aspectos, como, por exemplo, os campos eletromagnéticos dos ambientes. Então, ele, além de ser um conceito multifacetado, esse da sustentabilidade, ele ainda tende a ser incorporadas outras variáveis. Conclusão: empreendimentos com potencial, mas não sem críticas. O bairro Noroeste é, sem dúvida, um empreendimento com forte apelo e intenção de sustentabilidade e de maior nível de sustentabilidade ambiental como empreendimento governamental do Distrito Federal, que abriga a capital do país mais rico do mundo em biodiversidade, entre parênteses, para quem acredita em extraterrestres, ou mais rico dos universos, para quem não acredita em extraterrestres. Eu vou explicar isso. Para quem não acredita em extraterrestre, só tem vida no planeta Terra. Então, o bairro Noroeste, ele é um bairro mais sustentável da capital do país mais rico do mundo em biodiversidade. Ok? Porque não tem vida fora. Para quem acredita em vida extraterrestre, e essa é uma tendência já, com várias evidências, Einstein acreditava em vida extraterrestre, muitos cientistas respeitados, etc., existe vida extraterrestre. Então, nesse caso, para quem não acredita, nós estamos falando do bairro mais sustentável dos universos, porque agora tem a teoria dos multiversos pela física quântica, né? Então, independentemente da visada, o bairro Noroeste tem uma importância muito grande. O bairro Noroeste incorporou diversas soluções urbanísticas e tecnológicas inovadoras. Ele representa um avanço em termos de planejamento ambiental e qualidade de vida urbana para um determinado público. No entanto, considerá-lo um empreendimento governamental de ocupação urbana mais sustentável do ponto de vista econômico, social e ambiental, sem ressalvas, é um exagero. Considerando a complexidade do Distrito Federal, com sua diversidade de bairros, realidades socioeconômicas e modelo de gestão, entre parênteses, muitos deles frutos de ocupações e histórias menos planejadas, o Noroeste certamente se destaca como o bairro com maior nível de intenção e planejamento para ser sustentável quando comparado aos demais bairros geridos pelo governo do Distrito Federal. Aí tem uma imagem que mostra o planejamento do bairro Noroeste. À direita, vocês estão vendo o bairro Noroeste, mantendo essa linha, né, arquitetônica e urbanística do plano piloto. Aí você tem a área verde, que é o Parque Buller Max. Essas áreas que vocês estão vendo aqui são áreas para deposição de águas pluviais, para que evite processos erosivos, né, e danos ao Lago Paranoá, como o assoreamento do Lago Paranoá na sua parte norte, né, o que é inevitável. Todo lago no mundo inteiro tende ao assoreamento, e aqui a asa norte logo em sequência. Mais uma vez, aqui já numa visão mais realista, do bairro Noroeste, que, repito, está na área tombada pela Unesco, está no plano piloto, a menos de 3 mil metros da Praça dos Três Poderes, da capital desse importante país, que é o nosso querido Brasil. Aqui você tem uma imagem de prédios de alto padrão e um playground. Então, os filhos das crianças podem descer, brincar no playground, na proximidade dos pais. Isso é maravilhoso. Eu tive a felicidade de ser criado na 114 Sul e tive esse privilégio também. Aqui, a tecnologia das limpezas, da coleta de resíduos sólidos. Em alguns testes deram certo a questão da coleta a vácuo,
tiveram alguns problemas e tudo, mas isso já diminui bastante a geração de odores, a proliferação de animais que podem proliferar doenças e etc. Aqui você vê uma imagem de prédios edificados no bairro Noroeste, onde você vê no primeiro prédio, no segundo aqui, placas de energia solar convivendo com áreas de lazer, com piscinas, etc. Então, isso evidencia o avanço tecnológico no uso de uma energia renovável e eterna, em princípio, que é a energia solar. Aqui tem uma informação importante. É uma imagem do passado, onde os prédios estavam sendo construídos. Eu vou contar uma história bem rápida. Eu comecei a receber, porque eu coordenava o licenciamento, eu comecei a receber pressão do setor imobiliário, das empresas de construção civil no Distrito Federal, e também pressão do próprio GDF, do próprio governador, para que a gente pudesse alterar uma condicionante da licença que proibia a construção dos prédios antes que toda a implantação do bairro estivesse concluída. Então, em vez de eu tomar essa decisão sozinho, eu simplesmente juntei todos os atores em 2 ou 3 reuniões, discutimos exaustivamente a possibilidade de permitir que os prédios fossem construídos concomitante com as obras de infraestrutura e chegou-se à conclusão que era melhor, até porque senão a gente teria mais tempo ainda com caminhões, ruídos, interrupção de trânsito, quando os prédios fossem construídos depois da implantação da infraestrutura. Então nós chegamos à conclusão que era melhor, e assim eu alterei e retirei essa condicionante, e os prédios puderam ser construídos concomitantemente com a infraestrutura. Só um comentário rápido. Quando eu bati o martelo e decidimos fazer isso, foi numa reunião na Nova Cap, uma pessoa que eu não vou falar o nome, me chamou no final da reunião, já estava escuro lá, no estacionamento da Nova Cap, e essa pessoa me deu uma bronca, mas me deu uma bronca. E eu, sem entender por que essa pessoa estava me dando uma bronca, ela falou, você deveria ter pedido 2 ou 3 unidades para ter feito isso. Ou seja, que eu deveria ter pedido uma espécie de propina por ter facilitado a vida das construtoras. Eu falei, meu Deus, que visão é essa? Isso é horrível. A corrupção é o que destrói, causa muitos danos a muitas pessoas. É um absurdo o que você está fazendo, me dando uma bronca por isso. Então, eu trago essa imagem porque eu tenho muito orgulho de ter esse comportamento quando a gente trata da coisa pública. Mais o slide, esse slide é importante porque ele mostra já a visão do interior do Parque Burle Marx. O Parque Burle Marx, ele tem um princípio de manutenção o máximo possível da vegetação de cerrado. Eu participei da equipe que criou o parque, então nós estamos vendo aqui uma imagem de uma criança já dentro do parque, olhando os prédios lá do outro lado da rua. Mais uma vez, uma outra imagem, detalhe, uma árvore do cerrado aqui, que me parece ser o jacarandá do cerrado, lindo, tortuoso. As árvores do cerrado são, na verdade, bonsarizadas, por isso que o Burle Marx falou que o cerrado é a vegetação mais linda que ele conheceu do mundo, e ao fundo, novamente, o bairro, e aqui dentro, já do interior, do Parque Burle Marx. Está aí a placa, o parque já foi aberto, aí tem uma entrada, talvez com aquela arquitetura típica aí dos nossos queridos arquitetos, né, que nós tivemos para a edificação de Brasília, talvez tenha sido uma das plantas deixadas e se criou essa entrada aí com esse design diferenciado de Brasília, capital do país, moderna, com arquitetura que é invejada e muitas pessoas vêm aqui conhecer e aprender com a nossa arquitetura, né? Bom, eu queria agradecer ao Rui e ao Rodolfo, que me convidaram para ingressar no Rotary. Eu nem me lembro mais quanto tempo tem isso, acho que tem mais de 20 anos, e eu me lembrei do meu pai e do meu avô que falou assim, quando o teu chefe te convidar para alguma coisa, você não pode dizer não, porque não é convite, é uma ordem, então cumpra. E eu queria agradecer também ao Clube 5 de Dezembro, que para mim é minha segunda família. Eu estou lá há 20 anos, eu saí fisicamente do clube, mas não saí de alma e de espírito, ok? 100% bem tratado, repito, 100% bem tratado nesse clube, então agradecimento de coração, e terminando o principal agradecimento ao Rotary Internacional. O mundo precisa do Rotary. Essa frase, que nós estamos juntos para o bem, foi talvez a melhor frase que eu já vi do Rotary brasileiro e do Rotary internacional. Nós precisamos nos unir. As diferenças que existem, na verdade, são complementos para a gente construir um mundo melhor. Eu queria continuar parabenizando o Rotary, tenho muita felicidade, muita honra, muita gratidão de fazer parte dessa instituição, cumprir uma missão muito importante,
Fui o sócio fundador do Clube Rotary da Chapada dos Veadeiros, no município de Alto Paraíso, né? Tive a ajuda de membros do Rotary que me ajudaram bastante nesse processo, e nós conseguimos implantar, e o Rotary Clube está funcionando. Eu gostaria de dizer que, por gentileza, nós possamos ajudar esse clube a ficar forte, porque lá é uma região muito estratégica do nosso planeta. A Chapada dos Veadeiros é um lugar muito importante para o nosso planeta. É que essa frase do Rotary, juntos, unidos para o bem, né, de todos, do mundo, da humanidade, eu queria dizer para vocês que eu tive, falta uma coisa importante nesse conceito, que a gente chama de projetos pilotos. O que são projetos pilotos? São ideias que falam assim, isso não dá certo, isso dá certo. Faz um projeto piloto e vê se isso dá certo. O próprio Rotary Internacional, ele tinha um estilo de ajudar as pessoas, que ele percebeu que não era um estilo que trazia muitos efeitos, e mudou o seu estilo de ajudar, principalmente as populações mais carentes no mundo inteiro, dando ensino, ou seja, que essas comunidades evoluíssem por si próprias, né? Então, eu queria dar a ideia, porque o Rui me lembrou agora, que eu que dei a ideia para o Cristóvão Buarque das faixas de pedestres. Porque a ideia não foi minha, já era lei, mas eu dei a ideia de fazer um projeto piloto na Zanorte, que o governador Cristóvão Buarque adotou, salvou milhões de vidas aqui no Brasil afora, com diferenças no respeito, e isso foi devido à simples ideia de, vamos fazer um piloto, e veja se dá certo, porque já é lei. Então nós fizemos isso, e hoje a faixa de pedestre é patrimônio imaterial da capital do país, e eu tenho muita felicidade de ter participado como faísca desse processo. Então o Rui lembrou da rodovia que a gente teve que desviar por causa de uma sucupira branca lá no Parque da Cidade. Foi um fato bem pitoresco mesmo, e lembrando disso aí, eu queria falar dessa história da faixa de pedestre, que foi um projeto piloto, e que o Rotary tem que adotar projetos pilotos, ver se dá certo, e assim a gente aumenta a eficiência desse trabalho fundamental, urgente e premente do Rotary Internacional. Mais uma vez, gratidão a todos, e eu me coloco à disposição para dúvidas, sugestões, críticas que fazem parte da construção de um mundo melhor. Muito grato, mais uma vez. Luiz Gustavo tem uma questão que ele vai encaminhar ao Dálio. Luiz Gustavo, por favor. Boa tarde, Dário. Boa tarde, presidente, todos os companheiros. Ô, Dário, muito bom te ver aqui mais uma vez. A gente se encontrou na transmissão de cargo, né? Eu estava falando para o pessoal da nossa amizade, da turma de Brasília que a gente tinha lá durante a faculdade, né? Uma dúvida que surgiu, assim, uma curiosidade que eu tenho, Dário, que você certamente vivenciou lá, é a questão dos indígenas no Noroeste. A gente sabe de algumas histórias, né? Só que a gente não sabe, a gente só conhece a versão oficial, né? Não sei o que você sabe, o que você pode falar, mas a gente sabe que teve muita resistência de alguns indígenas na hora, principalmente no início da implantação do Noroeste. E a gente sabe que houveram algumas negociações. Então, o que a gente queria saber, basicamente, primeiro, a legitimidade que eles tinham, ou se era uma legitimidade de fato, ou se foi um oportunismo criado, e qual foi a negociação assim que foi feita, e se de fato foram cumpridas as negociações feitas entre o governo e o Distrito Federal. Fica à vontade para falar, seja o oficial, ou que de fato você sabe. Mas é uma curiosidade mesmo, e já acabou sendo curiosidade de todos, tá? O pessoal vai achar que eu combinei com o Gustavo essa pergunta dele, hein? Olha o que aconteceu. Eu fui o primeiro representante do governo a receber os indígenas. Eles foram na Secretaria do Meio Ambiente, um pajé e 2 índios, pintados com urucum para guerra, com taburne de madeira, e a minha chefe me ligou agoniada, Dário, pelo amor de Deus, você que cuida do Noroeste, você vai ter que coordenar essa reunião com os índios. Aí fomos para uma sala fechada, os índios com a cara feia, e a chefe falou, Dário, coordena a reunião. Aí eu, então tá bom, vamos começar a reunião. O índio pajé deu uma pancada na mesa. Aí eu tomei um susto. O que foi, pajé? Ele falou, homem branco não sabe começar a reunião. Tem que fazer prece antes, para que as decisões tomadas sejam as melhores. Eu concordei na hora. Eu falei, nossa, ele tem razão. Igual o Rotary faz, bate o sino. Quando nós batemos o sino, a vibração do sino, que é utilizado nas igrejas de maneira muito sábia, melhora a energia para começar a reunião. Aí eu falei, tá bom, pajé,
Que bacana. Então tá bom. Aí botei a mão na testa e fui rezar o Pai Nosso. Quando eu fui, comecei a rezar o Pai Nosso, o pajé, pá! Outra pancada na mesa. Falei, o que que houve, pajé? Ele falou, homem branco faz prece muito triste. Tristeza não traz amor. Amor só ocorre com felicidade. Tem que fazer prece cantada. E fez uma prece cantada, coisa mais linda. Os vidros da sala tremiam assim. Bom, ele falou a história deles, que eles estavam lá muitos anos, mas eu morei na Zanorte nessa época, e eles iam para um lugar que era de assistência de saúde, na 912 Norte, por ali, 914. Então, como eles iam muito ali para ter assistência de saúde, eles começaram a acampar. Para eles, acampar é natural. Eles começaram a acampar naquela região do bairro Noroeste. E aí, quando eles viram um bairro sendo implantado, eles cercaram e falaram: aqui é nosso. Eu tive amplas discussões com o pessoal do jurídico sobre esse tema e chegamos à conclusão que esse tema é bastante polêmico. Por quê? Porque existe uma teoria no direito, que é a teoria do direito natural dos índios. A gente fala que os primeiros sem terra do Brasil não foi o movimento sem terra, foram os portugueses, que invadiram as terras indígenas, delinearam que eram as propriedades deles e criaram um tal de cartório feito de tijolos, com pessoas lá dentro dizendo que aquelas terras agora eram dos portugueses. Então, tem o pessoal da FUNAI, da área do direito que a gente consultou, que disse exatamente isso. Não, existe o direito natural dos indígenas. Só que esse índio, ele ficou muito amigo comigo, e na reunião que a gente teve lá, essa reunião maravilhosa, ele gostou de mim e falou, menino bom. E antes que eu pudesse evitar, ele botou um colar em mim, com garras de porco do mato, a coisa mais linda, e falou, esse colar vai proteger o menino e a sua família, porque o menino é um menino bom. E ele falou, todas as lides que nós vamos ter, ele não usou esse termo, né, na justiça, eu vou falar para o juiz ou para a juíza assim, não tire os índios, senão você vai ter um azar de 70 anos, porque eles fazem pagelança, os indígenas. Vai ter azar de 70 anos. E não existe previsão legal para alguém que faça uma magia. Não tem nem comprovação de que magia dá certo. Então, ele usava isso e os juízes ficavam preocupados. Eu não sei se isso gerou um efeito, mas os índios foram ganhando. Eles foram tendo vitórias nessa lide e parece que até hoje eles têm lá a ocupação e ainda não chegaram num acordo definitivo. Mas essa história, Gustavo, ela é uma história polêmica, tá? Porque no momento presente, realmente, eles eram invasores daquela área, que é uma área pública. Ao mesmo tempo, tem essa história do direito natural, que remonta de muito tempo atrás, que os índios eram, teoricamente, os proprietários das terras no Brasil, né? Então, é um tema polêmico, da qual existem muitos autores respeitados dizendo que nós temos uma dívida muito grande com os indígenas, nós brasileiros, os americanos nos Estados Unidos e outros povos na Austrália também, que ocuparam terras das populações naturais e nativas sem muito respeito e consideração. Eu queria agradecer, porque eu tive o prazer de conhecer o Roberto, lá do 4510. Eu e ele estivemos na sala e nós resolvemos que ele faria a pergunta e a colocação ao Dário. Então, Roberto, por favor. Obrigado, Newton. Companheiro Newton. Nós estávamos em três, o Newton José Amaral, que é do Rio de Janeiro, eu sou o Roberto, da cidade de Marília, do Marília de Dirceu, e tinha o Carlos Alberto, que não pôde comparecer por causa de problemas do trabalho. Então, a nossa colocação seria apenas começar com uma sugestão, né? O Dálio, você poderia, através do seu saber, do seu conhecimento, colocar essa sua experiência aí com o seu, vamos dizer aí, o seu projeto aí perto a 3 quilômetros aí do centro de Brasília, você colocou aí uma área verde onde você, por problemas da água pluvial, né, jogar essa água pluvial para aquela área verde. Isso é muito interessante e seria interessante que esse projeto fosse para
as experiências no Brasil inteiro, nas capitais e também em todas as capitais e em todas as cidades que têm necessidade de. Agora, por exemplo, todas as cidades estão tendo um boom de desenvolvimento de áreas arquitetônicas, tanto vertical quanto horizontal, né? Esse crescimento é realmente interessante, importante, porque a parte imobiliária é que está levando todo o desenvolvimento no Brasil, emprego, renda também, né? Obrigado, E Roberto. Obrigado. outra colocação também, Dário, é sobre a implantação no seu território aí, que você fez, o projeto do teto solar, muito importante para a economia e o uso dos recursos climáticos, né? Isso é importante. E a colocação importante de uma pergunta, a pergunta seria assim: você teve sorte de ter uma área disponível ali ao lado. E se não tivesse essa área disponível, você teria uma ideia diferenciada para colocar um terreno onde essa água pudesse ser escoada, tendo em vista que várias cidades sofreram e sofrem ainda com quando chove muito, o rio transborda e não tem como sair. É essa Ok. a grande questão. Hoje existe um termo chamado cidades verdes inteligentes resilientes. Cidades verdes inteligentes resilientes. Resiliente é por causa da questão da mudança climática. Olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul. O que acontece é o seguinte: as pessoas vão construindo, impermeabilizando, e a água não infiltra mais no solo como era antes. Então ela escorre superficialmente, o que provoca as inundações, acidentes, infelizmente, até acidentes fatais no Brasil e no mundo inteiro. Olha o que aconteceu no Texas. 70, 80 pessoas morreram numa chuva concentrada. Então, essa ideia dos baciões ligados a áreas verdes, você falou numa uma pergunta maravilhosa. Isso é muito bom, porque você cria os baciões, que a gente chama de bacias de detenção, em vez da água ir para o corpo hídrico, que aqui no caso seria o Lago Paranoá, ele infiltra no solo, que é o caminho correto. A água infiltra e brota nas nascentes. Então você alia as bacias de detenção às áreas verdes. No nosso caso, respondendo a sua pergunta, isso já foi determinado há muito tempo. O Buller Max já estava dentro do planejamento da área tombada, então a gente nem poderia ocupar se a gente quisesse. O que teve de novidade é que do outro lado do Noroeste, um pedaço perto dos Índios, foi criada uma área verde lá, institucionalizada uma área verde. Excelente pergunta sua. O que a gente tem que fazer são cidades verdes, inteligentes, resilientes. Conversava no nosso grupo e até um prazer enorme, encontrei uma amiga aqui de Mococa, a Neile. Eu sou do Rotary Club de Mococa e a minha pergunta é assim: moro, Dálio, numa cidade de 70 mil habitantes, uma cidade de 163 anos, que está agora, de certa forma, começando a discutir a cidade inteligente, ainda não é resiliente, nós ainda precisamos trabalhar bastante. E eu queria saber de você o seguinte: conheço Brasília, adoro Brasília, cidade extremamente planejada. A grande maioria dos nossos loteamentos, dos nossos condomínios, agora, alguns condomínios estão apresentando um trabalho urbanístico voltado também voltado para o meio ambiente, né? Ou seja, orientados pela questão de ESG. Tá? Então eu digo a você o seguinte: e nós não temos urbanistas na cidade, né? Eu queria saber qual é a sua posição, o que você poderia nos orientar, não é, para que a gente possa encontrar esse mesmo nível de projeto que você acabou de expor para nós. Excelente pergunta, companheiro de São Paulo, né? Eu vou te falar uma coisa muito importante. Está tramitando no parlamento uma lei que vai tirar 70% a 80% da força do licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental é um dos instrumentos da política nacional do meio ambiente. E eu posso falar porque eu trabalhei quase 30 anos com licenciamento ambiental de grandes obras governamentais. O problema do licenciamento é a falta de gente e a burocracia. Isso é verdade.
Os opositores ao licenciamento possuem um argumento factível. No entanto, desmobilizar o licenciamento é suicídio, porque o licenciamento, ele faz exatamente o que você está perguntando. Ele responde o que você está perguntando. Ele primeiro faz uma análise do meio físico, biótico e socioeconômico do lugar onde quer se fazer o empreendimento. Depois, ele cobra alternativas locacionais, que pode ter um lugar melhor do que aquele lugar escolhido. Depois, ele pede que sejam colocadas, de acordo com o projeto, medidas para minimizar os impactos negativos, nos 3 meios, no antrópico, no biótico e no natural. Então, isso foi feito por Noroeste. A gente foi apresentado um projeto, foi feito um estudo de impacto ambiental, da qual eu coordenei a equipe que analisou o estudo de impacto ambiental, pedimos correções que foram feitas, aí que foi dada a licença prévia. Aí, com base nisso, apresenta o projeto definitivo. Aí a gente concede a licença de instalação para as obras. Depois que está tudo implantado e a gente verifica que foi tudo implantado, aí emite a licença de operação. Então, o que eu sugiro para esse projeto de lei na Câmara, quase que eu fui lá, que é o seguinte: vamos fazer um projeto piloto, repito novamente, um projeto piloto em alguns municípios no Brasil, na região sul, sudeste, centro-oeste, norte, com essa proposta do parlamento. E vamos ver o que acontece. Entende? Mas também vamos tentar pegar alguns órgãos e vamos fazer concurso público, vamos tentar diminuir a burocracia, porque ela realmente existe no processo de licenciamento, que é muito moroso. Excelente pergunta, companheiro. Dálio, primeiramente, obrigada pela sua colocação, nossa, pela sua apresentação, está sendo incrível, assim, eu sou muito apaixonada pela área, apesar de não ser pela área, então sempre bom poder ouvir as partes mais técnicas. A nossa pergunta, ela caminha muito próxima de todas as perguntas que foram feitas, e ali dentro do Noroeste, já alguns estudos, segundo o Gilmar, mostram que está impactando a questão a construção do Noroeste impactou o assoreamento ali na ponte do Breguela, se não me engano, como é o nome? Bragueto. Ponte do Bragueto. Bragueto. E que costumava ter uma quantidade maior de água, né, ali do lago, e que já não tem mais. Então, se existe alguma proposta para reverter isso, se já tem algo em mente, e também que possa ajudar a reduzir o impacto das chuvas ali nessa região. Na Asa Norte já tem, né, construções sendo feitas para reduzir o impacto da chuva, das inundações mais recorrentes, e se para o Noroeste também, a região ali para baixo do Noroeste. E, de novo, muito obrigada por compartilhar tudo isso aí. E essa proposta aí do licenciamento já passou do Senado, voltou para a Câmara agora, que é a última etapa, infelizmente. Então, ficar de cima para ver se a gente consegue reverter isso. Gratidão, muito obrigado pelos elogios, muito grato mesmo com isso. O que aconteceu foi o seguinte: como eu falei, o licenciamento é um processo. E como processo, ele carece de melhorias, e isso parece que vai ser eterno. Essa questão dos bastiões não foi uma decisão tomada no início do processo. Quando foi se percebendo o início do assoreamento do Ponte Bragueto, que não era só o Noroeste que contribuiu, o Noroeste contribuiu, sim, para o assoreamento do Bragueto, que é o braço norte do Lago Paranoá. Mas existem áreas descampadas, existe estacionamento para ônibus ali perto do Noroeste, existem outras atividades que contribuem também para o assoreamento. A verdade é o seguinte: todo lago no mundo inteiro, eu até falei isso, tende ao assoreamento. Porque o ser humano ele vai alterando os ecossistemas, tirando vegetação, aumentando o escoamento superficial, que provoca erosão e assoreia os corpos de água parado, que a gente chama de lagos, né? Então, o que está acontecendo? O Lago Paranoá, ele vai assorear. E é caríssimo retirar o material do assoreamento e levar para onde? Levar para outros lugares. Então, o braço sul e o braço norte do Lago Paranoá estão assoreando. Inclusive, eu tenho uma teoria que a primeira ponte, que é aquela que passa da Asa Sul para o Lago Sul, ela vai deixar de ser ponte, logo vai virar viaduto, porque não vai ter mais água ali. Já está quase acontecendo isso. Então, infelizmente, existe uma tendência de todos os lagos que são chamados ambientes lacustres
de serem assoreados, e isso ocorre no mundo inteiro, porque eles estão nas cotas inferiores. O ser humano vai mudando o uso e ocupação, vai havendo processo erosivo, e isso provoca o assoreamento. No caso do Noroeste, há tempo, nós implantamos aqueles grandes baciões, são 3 grandes baciões de detenção no Parque Bulemax, que é protegido por vegetação nativa, então isso foi minimizado bastante. E foi feita uma galeria com dissipador de energia, que a água cai em degraus e dissipa a energia para não atingir o corpo hídrico com velocidade, exatamente perto da ponte do Bragueto, né? Então, tem um aspecto no licenciamento que ele é fundamental, e eu acho que foi por isso que nunca me tiraram de lá, e eu queria até comentar uma coisa muito importante aqui, que foi o seguinte: o governador Roriz, ele foi governador aqui 4 vezes no Distrito Federal. Pouca gente comenta isso, mas o governador Roriz, e aqui não estou falando de política, gente, estou falando de fato, o governador Roriz, ele foi o político que fez a maior reforma urbana do país. Reforma urbana? Que reforma urbana? Todo mundo fala em reforma agrária, as pessoas não falam da reforma urbana. Pra vocês terem uma ideia, 80% da população brasileira vive em cidades. Então o Roriz, ele implantou cidades com planejamento ruim, muitas críticas, sim, é verdade. Mas ele deu endereço e dignidade para muita gente. Ele fez a maior reforma urbana da história do país, uma das maiores reformas urbanas do planeta. Ele deu casa para famílias carentes. De uma forma atabalhoada, que eu via tentando depois, no processo de remediação, diminuir os problemas, mas ele fez. Ele gerou esse tipo de processo. Mas isso na capital do país. Então, isso fica evidente de que nós temos que melhorar muito o processo. E a pergunta do companheiro, a pergunta anterior, aqui também nós temos uma cidade com 70 mil habitantes. Isso é para o Brasil inteiro. Mas tem uma chave para resolver tudo isso, chamado diálogo. Nós temos que ter diálogo. Se eu fosse presidente do Brasil, coisa que eu não quero ser, mas se eu fosse presidente do Brasil, eu faria o Ministério do Diálogo, com cadeiras para todos os atores e para a oposição, seja lá qual for, em que tivesse diálogo, debate, feito por mediadores profissionais, com a imprensa monitorando online, e que se tentasse buscar soluções para os problemas graves brasileiros. Nós temos que diminuir contundentemente essa polaridade que nós temos na política brasileira através do diálogo. Nós temos que ouvir os dois lados têm contribuições para que a gente possa melhorar as coisas. Enquanto a gente tiver, olha o que aconteceu com o tarifaço do Trump aí, me perdoe a minha análise, uma medida absurda que ele está tomando, e que não tem um caráter econômico, ele é muito mais um caráter político, por causa dessa polaridade no Brasil, isso vai prejudicar a população brasileira. Nós temos que acabar com isso através do diálogo entre essas duas forças, que é fundamental para a gente, principalmente, atender os mais necessitados. Brasília nunca teve tanto mendigo pedinte nas ruas. Eu nasci aqui, então é um problema grave. Respondendo a sua pergunta, é verdade que houve assaneamento, sim, por isso que o bairro Noroeste, eu terminei com aquela frase, isso não é absolutamente pleno, tiveram problemas, sim, mas comparado com os demais, ele está bem acima nos critérios de sustentabilidade da implantação e operação de um parcelamento urbano. Sua pergunta foi muito excelente e, repito, nós temos que melhorar os processos eternamente. Dálio, muito obrigado o Rotary Club Brasília 5 de dezembro. Agradece a sua participação. Excelente. Motivou. Você vê que você ainda tem pergunta para responder, hein? Você vai receber. Nós estamos apresentando a você o certificado via digital do Rotary Club Brasília 5 de dezembro, agradecendo a sua participação. Você tem 1 minuto para suas considerações finais. Muita gratidão a essa minha família do 5 de dezembro, muita gratidão ao Rui e ao Rodolfo, muita gratidão à Rotary Internacional. A minha fala ela vai terminar querendo chamar a atenção de todos nós. O que vai acontecer pela frente, segundo as previsões científicas e da espiritualidade, é que nós vamos passar por momentos muito difíceis na Terra. Então o Rotary, ele tem um papel muito importante, ele é a maior OSC do mundo, e é a que mais faz trabalhos para ajuda a populações carentes e a questões ambientais. Então nós precisamos estar muito mais ativos
Por isso que eu estou voltando para ajudar o Rui é uma peça-chave. O Rotary 4530 é do bioma mágico do mundo, segundo bioma mágico do mundo em biodiversidade, que é o bioma cerrado, segundo o Bulemax, o mais bonito do planeta. Então nós temos uma missão muito grande com os demais colegas aí de São Paulo, que também estão nessa região sudeste e centro-oeste. Nós temos uma previsão de 4 décadas de déficit hídrico, projeções climáticas de instituições respeitadas, nessa região central que pega boa parte, inclusive de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, toda a região centro-oeste, por 4 décadas, podendo chegar a menos 50% de entrada de água. Então, nós temos que ajudar o sul do país, que vão ter mais chuvas. Então, o Rotary ele tem que estar mais atento agora, continuar com esse trabalho, que ele é muito importante, e juntos nós seremos mais fortes, podemos fazer mais o bem. Muito grato a todos, muito grato ao Rotary. Gostaria de agradecer ao nosso companheiro Tálio pela brilhante palestra. Vamos juntos trabalhar em prol do meio ambiente, do crescimento do Rotary nesse segmento. Agradecer a presença de todos os governadores aí presentes, presidentes, aos membros do Rotary, a todos os amigos de todo o país que estão aí. E saltando o pavilhão nacional para dentro do sino, lá encerrada essa primeira reunião do ano Rotário 2025-26.